Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula do nosso módulo 22, Antropologia. Estamos estudando o homem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as teorias da origem do homem. De onde o homem veio, como ele veio a existir. Existem algumas teorias que são largamente debatidas e eu quero apresentar algumas para você, para que a gente possa conhecer as teorias, os pensamentos acerca da origem do homem. Uma das teorias mais conhecidas nos meios científicos, acadêmicos, é a teoria da evolução, também chamada de evolucionismo. Afirma que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis, mas elas sofrem ao longo das gerações uma modificação gradual que inclui a formação de raças e espécies novas. Até o século XVIII, o mundo ocidental aceitava a doutrina do criacionismo, segundo a qual cada espécie animal ou vegetal tinha sido criada independentemente por ato divino, né? Então, a teoria da evolução, ela traz a proposta, ela traz o discurso de que as espécies evoluem, daí o nome evolucionismo. Elas evoluem, elas vão formando novas espécies, deixando de ser uma espécie específica e passando a ser outra. Então, a cadeia entre as espécies está aberta a essas transformações. Veja que o pesquisador francês Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros a negar este postulado e a propor o mecanismo pelo qual a evolução se teria verificado. Ele negou o criacionismo do século XVIII e propôs um mecanismo pelo qual a evolução se teria verificado. A partir da observação de fatores ambientais podem modificar certas características dos indivíduos. Lamarck imaginou que tais modificações se transmitissem à prole, à descendência. Os filhos das pessoas que normalmente tomam muito sol já nasceriam mais morenos do que os filhos dos que não tomam sol. Chegava mesmo a admitir que era a necessidade de adaptar-se ao ambiente que fazia surgir nova característica, a qual, uma vez adquirida pelo indivíduo, se transmitia à sua prole, à sua descendência. Em contraposição, a inutilidade de um órgão faria com que ele terminasse por desaparecer. Veja que Lamarck, ele propõe que o meio ambiente pode gerar essas mudanças, tanto na cor da pele, na estrutura do corpo, o alimento que ali existe pode mudar a característica da dentição. Essas mudanças, Lamarck dizia que seria a origem de uma nova espécie, mais adaptada à realidade que ele estava vivendo. Em 1859, Charles Darwin publicou o livro The Origin of Species, ou Species, A Origem das Espécies, livro de grande impacto do meio científico que pôs em evidência o papel da seleção natural. Essa expressão aqui é muito interessante você grifar, né? Seleção natural no mecanismo da evolução. Darwin partiu da observação, segundo a qual, dentro de uma espécie, os indivíduos diferem uns dos outros. Há, portanto, na luta pela existência, uma competição entre indivíduos de capacidades diversas. Aí é um ditado, é um enunciado da teoria da evolução. Os mais bem adaptados são os que deixam maior número de descendentes. Ou seja, as espécies mais adaptadas são aquelas que sobreviverão dentro dessa concorrência, dessas batalhas dentro das espécies.
Charles Darwin fez isso através de observação nas suas viagens pelas ilhas do Pacífico, por muitos lugares. Ele observou espécies exóticas de animais e ele atribuiu isso à seleção natural. A seleção natural é exatamente as espécies mais bem adaptadas, que mudam com mais rapidez, são aquelas que sobrevivem. Se a prole herda os caracteres vantajosos, os indivíduos bem dotados vão predominando nas gerações sucessivas, enquanto os tipos inferiores vão se extinguindo. Assim, por efeito da seleção natural, a espécie aperfeiçoa-se gradualmente. Entretanto, o sentido em que age a seleção natural é determinado pelo ambiente. Entra o fator de Lamarck, como havia dito, né? Então, tanto a espécie mais bem adaptada vai sobrevivendo e vai deixando um número maior de descendentes, e as espécies mais inferiores, fracas, não adaptadas, vão se extinguindo. Tudo também pelo efeito do ambiente, pois um caráter que é vantajoso num ambiente pode ser inconveniente em outro, né? Segundo eles. Um dos primeiros a abordar experimentalmente a questão foi o biólogo alemão August Weismann, ainda no século XIX, tendo cortado por várias gerações os rabos de camundongos que usava como reprodutores. Mostrou que nem por isso os descendentes passavam a nascer com rabos menores. Weismann estabeleceu também a distinção fundamental entre células germinais e células somáticas, que caracterizavam o corpo. Agora veja bem, esses cientistas, esses estudiosos, eles falavam da teoria da evolução por observações. E são, na verdade, teorias. Nenhuma delas tem uma confirmação cabal, definitiva, da evolução de uma espécie para outra. Dentro da mesma espécie existe. Dentro da mesma espécie, uma espécie pode evoluir e se adaptar melhor a determinada região, mas uma espécie deixar a sua natureza e passar a ser outra espécie, outro animal, não há nenhuma confirmação disso. As observações criaram teorias, suposições, porém, nós precisamos passar a limpo a teoria da evolução das espécies. Vamos passar a limpo olhando alguns argumentos aqui. Primeiro, a complexidade dos fenômenos. A complexidade de uma espécie se adaptar e acabar passando a ser uma outra espécie, esses fenômenos são extremamente complexos. Veja bem, o maior enigma quando nos deparamos com uma nova máquina de complexo e suave funcionamento, projetada para um determinado fim, é explicar como ela foi produzida. Né? Digamos que um astronauta na Lua tivesse encontrado ali um instrumento relativamente simples. Suponhamos que ele tivesse achado um relógio, onde cada parte estivesse integrada às outras e juntas produzisse uma ação para um fim determinado, girasse os ponteiros num ciclo constante. Teria ele exclamado: como é maravilhoso que isso tenha sido criado pelas leis naturais, pelos processos naturais. Se alguém escuta um concerto para piano, pensaria por acaso que poderia ter sido composto por um gato, pulando sobre as teclas em uma ordem casual? Poderiam os macacos adestrados para usar uma máquina de escrever datilografar sozinhos as escrituras sagradas, mesmo num lapso de milhões de anos? Veja bem a complexidade dos fenômenos. O que ele está mostrando aqui é, para que um relógio, peças de um relógio, se encaixassem sozinhas, pelo vento, pela chuva, pelos tremor de terra, se encaixassem as peças de um relógio e ele passasse a funcionar de maneira tão precisa, tão absoluta, marcando as horas em ciclos determinados,
Irmãos, isso é uma complexidade muito grande para se acreditar que o acaso, que os efeitos ambientais pudessem criar uma máquina tão precisa. Certa vez, Ariano Suassuna, um intelectual nativo brasileiro, ele pegou dentro da sua pasta, sabe aquele pegador de roupa que as mulheres usam para pendurar roupa no varal? Ele olhou e disse: olha, esses dois pauzinhos com um arame entortado de determinada forma que quando você aperta na extremidade dos pauzinhos, eles abrem a boca. Quando você solta, eles fecham. Quanto tempo levaria na história dos macacos para ele evoluir? Quantos milhões e milhões de anos ele levaria para inventar um negócio desse? Quanto tempo levaria um macaco para aprender a tocar um piano e a compor uma música de Beethoven, a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia? Quanto tempo levaria? O fenômeno é tão complexo que seria impossível. Isso não é aceitável, isso não é esperado, né? Porque veja bem, a evolução da espécie, vamos lá, do macaco até Leonardo da Vinci, do macaco até Beethoven, entre o macaco e o artista do século XIX que conhecemos, haveria várias outras subespécies. Essas subespécies do complexo processo não existem. Não há o meio termo, não se encontra na fauna, na flora, nenhuma subespécie levando a uma espécie extremamente evoluída. Não existe. A complexidade do fenômeno torna a teoria da evolução algo extremamente impossível. Alguém disse uma vez o seguinte: exige muito mais fé acreditar que uma ameba evoluiu, se tornou um macaco e depois evoluiu e se tornou um cientista humano, exige muito mais fé do que acreditar que Deus criou todas as coisas. Exige muito mais fé. A complexidade da ordem natural, a própria natureza, o vento, as comidas, as pedras, os espinhos, os terremotos, isso fez com que o macaco se tornasse um ser humano e chegasse a ser essa brilhante criação que nós conhecemos hoje. A complexidade dos fenômenos põe em xeque a teoria da evolução. Uma outra coisa que se debate muito é a necessidade alienígena. Sabe por que o ganhador do prêmio Nobel, Francis Crick, ele diz o seguinte, cujo trabalho sobre as mutações, as transformações, a evolução, processos são chamados mutações, exerceu uma grande importância em relação às evidências da teoria da evolução. Discutiu esse problema em um artigo recente. Afirmou que chegou à conclusão de que a evolução da vida sobre a Terra pode ser entendida nos termos admitidos pela teoria de Darwin. Ele sugeriu a teoria da impregnação universal, a qual afirma que a origem da vida sobre a Terra deve-se a criaturas de outros planetas que transportaram as sementes da vida até o nosso planeta. Parece ignorar que simplesmente transferiu o problema a outro plano. Quem criou essas hipotéticas criaturas do espaço exterior, né? Ele tirou a ideia da origem das espécies da Terra e passou para os outros planetas. Quem fez a origem desses outros seres que vieram do espaço? Porque já existe uma teoria de que uma ameba, um ser vivo primitivo, caiu de Marte, veio por um meteoro, veio por um meteorito, sobreviveu à entrada na atmosfera, sabe? Ou um choque na Terra fez com que a energia transformasse dentro da água amebas e elas... Mas como que essa vida veio a existir? A complexidade do DNA de qualquer espécie animal é extremamente complexo para simplesmente um choque mudar totalmente isso, né? Então se transfere a responsabilidade da origem na Terra para
a interferência de seres de outros planetas. Mas volta-se a pergunta estaca zero: como esses outros seres de outros planetas foram criados? Como foram criados, né? A observação da seleção natural das espécies, algumas pessoas dizem, é só você olhar uma poça d'água durante muito tempo, aquela poça d'água vai gerar vida, vai aparecer girinos, vai aparecer vermes ali dentro daquela água. Ora, meus amados, está exposto ao vento a espécies de vidas, moscas que já existem. Então, a origem da vida não pode ser colocada numa forma simplista, a interferência de outros planetas, de outros seres de outros planetas, porque esses outros seres requerem a explicação de sua própria origem, né? Um terceiro ponto no passando a limpo a teoria da evolução é a lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica. Certamente, irmãos, esta lei ela é extremamente fundamental para compreendermos a teoria da evolução das espécies. Veja bem, voltemos a uma análise científica da probabilidade da teoria da evolução do ponto de vista de uma das leis da natureza. Ou seja, a lei da natureza faz com que as espécies evoluam. Comumente considerada como uma das mais fundamentais é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. Em termos mais simples, esta lei afirma que todo processo natural que opera de forma autônoma provoca um estado de maior desordem do que quando começou. Em outras palavras, na natureza, todo processo espontâneo aumenta a desorganização e acarreta uma dissipação de energia. Tudo na natureza, é o que diz a segunda lei da termodinâmica, tudo na natureza tende ao declínio, à perda de energia, à involução e não à evolução. Na espontânea transformação da natureza, o urânio enriquecido acaba se tornando carvão, mineral sem muita utilidade, né? A energia, o potencial maior de energia vai se dissipando até estar numa condição extremamente nula. Quando você lança um peão, roda um peão, aquele brinquedo de criança, você enrola no cordão e faz ele girar em alta velocidade. Com o passar do tempo, ele vai perdendo energia, vai perdendo força. A evolução natural das espécies, se ela existe assim, autônoma, ela geraria espécies inferiores, espécies sem muita expressão, porque na evolução natural, na lei natural das coisas, ninguém evolui para melhor espécie. Ninguém evolui. Você vê que o ser humano, com o passar do tempo, a mudança da sua alimentação, os dentes vão ficando mais frágeis, o cabelo vai caindo. A evolução natural do ser humano é para um ser mais fraco, que já não trabalha na roça, agora tem as mãos mais macias, né? A vista já vai precisar de óculos por causa da contaminação de muita luz, ou coisa que valha, por exemplo, na alimentação. Então, a lei da termodinâmica passa limpo a teoria da evolução das espécies e diz não, a evolução jamais seria para cima, jamais seria para espécies melhores, seria sempre para espécies mais decadentes, espécies que viveriam nas sombras, espécies que procurariam uma situação mais difícil de viver. A teoria, aliás, a segunda lei da termodinâmica põe em xeque a teoria da evolução das espécies. Mas por que a teoria da evolução das espécies é tão aceita, pastor Henrique? Por que a aceitação da teoria da evolução das... Se você for para qualquer porta de faculdade e perguntar como o homem se originou, eles vão dizer evolução das espécies. O peixe saiu da água, subiu numa árvore e virou um macaco. O macaco desceu da árvore e começou a andar em pé e virou um homem, né? Isso em bilhões e bilhões de anos.
Como que isso é aceito? Em vista do que foi dito anteriormente, grande parte dos cientistas e da população em geral acredita que a teoria da evolução das espécies representa um fato comprovado. Isso, exatamente. Há muita gente que acha que não é uma teoria da evolução, mas uma tese confirmada e comprovada. Mas não é bem assim. Essa aceitação, essa comprovação da teoria das espécies se dá por interesses políticos e sociais. A teoria da evolução serve aos teóricos políticos e a distintos partidos que se autoproclamaram ateístas, comunistas, nazistas, teóricos sociais. Para estes, a luta de classes pode ser considerada um exemplo da luta natural do indivíduo para sobreviver. E a luta natural do indivíduo serve como seleção natural para aperfeiçoar a espécie. Você está vendo? Existem discursos políticos, existem filosofias ideológicas que pregam a guerra de classes, que pregam a competitividade natural do homem. As espécies mais fracas dependerão da espécie mais forte, que evoluiu e que cresceu. Então isso eles querem basear a estrutura social numa teoria da evolução das espécies. Então serve para eles a teoria da evolução, serve para respaldar o discurso político, social dessas pessoas, atribuindo que um novo homem está surgindo, uma nova sociedade, uma nova civilização, né? Quando na verdade parece mais uma involução, uma degeneração do ser humano, se você olhar para a história da humanidade. Olhe o que é a cultura hoje, olhe o que é a música, olhe o que é a ciência tratada hoje no mundo todo. Ela evoluiu. Onde estão os Leonardo da Vinci? Onde estão Albert Einstein? Onde estão os grandes teoremas, as grandes descobertas dos nossos dias? Estão cada vez mais pálidas, cada vez mais escassas, né? Interesse iluminista educacional. Na área educacional, o iluminismo se aproveita da teoria da evolução. A razão mais importante para a ampla aceitação da teoria da evolução é o fato de que ela é lecionada nas escolas, nas universidades, como um fato cientificamente comprovado. Nas universidades e escolas de nível médio, as pessoas simplesmente são levadas a aceitar a evolução das espécies como um fato comprovado. Quando a gente sabe nas revistas científicas, muitas das comprovações foram desmascaradas. Mas tudo isso por causa de professores, de mestres que querem absolutizar a razão. Querem que o mundo seja explicado única e exclusivamente pela razão, pelo empirismo, pela concreticidade de fatos, quando há muita coisa, dizia William Shakespeare, há mais verdades e realidades entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Há muito mais coisa para aprender, mas os teóricos e os iluministas, os racionalistas, querem explicar a seu modo a origem do homem. E daí fica mais fácil para eles simplesmente dizer que foi uma evolução das espécies ao longo de milhões de anos, né? Eu vou deixar você com essa aula para que você reflita, que você possa também passar a limpo essa teoria e também fortalecer esses pontos que colocamos de transportar, de responsabilizar alienígenas, da segunda lei da termodinâmica e também da complexidade dos fenômenos. Você possa pensar, refletir sobre isso e também entender melhor sobre a teoria da evolução das espécies, que é apenas uma teoria, nada confirmado. Mas nós vamos para uma teoria muito mais confirmada. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Deus abençoe.